Shalom, congregação. Que o Eterno seja louvado, engrandecido, somente o seu nome seja exaltado neste lugar. Nós gostaríamos de dizer que é com muita alegria que nós recebemos os nossos visitantes nesse Shabat, os que estão conosco aqui e à distância através da internet. Que o Eterno possa alcançar vocês através do Espírito e que nós possamos assim exercer a verdadeira unidade pregada na palavra. Amém? Eterno, em nome de Yeshua, nosso Messias, nós queremos te louvar, Pai, queremos te agradecer porque a presença do Teu Espírito em nosso meio, ela é palpável, ela é viva e ela é verdadeira. Pai, já seria suficiente para nós termos realizado este serviço em vida diante de Ti, e assim poderíamos dizer, Daiano, seria suficiente para nós. Mas coube a Ti, Pai, nos colocar aqui para que a palavra seja dita, seja falada, e que assim o Teu reino possa ser engrandecido. Não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao Teu nome nós damos honra e damos glória em dias tão difíceis. Amém. Quando Leomar abriu o texto de Deuteronômio 29 e leu, eu falei, Eterno, já seria suficiente para nós se nós entendêssemos o que nós lemos aqui hoje. Nós poderíamos, como diz a pastora Sandra, fecharmos as nossas Bíblias e irmos para casa, que seria suficiente. Verdadeiramente seria suficiente, porque Adonai nos envergonha quando nós olhamos para a palavra dele e vemos o quanto temos falhado diante dele. E ele nos dá uma semana onde ele enquadra uma renovação de aliança às portas de um novo ano que se inicia, no Rosh Hashanah. E isso é privilégio dos privilégios. E eu fui olhar, Beto, os outros anos não houve essa coincidência. Aprove Adonai que na entrada de um ano finalizado pelo número 7, 5.777 que nós vamos entrar, ele nos desse a oportunidade de renovar uma aliança diante dele, como povo, como indivíduo, e ainda mais, ele nos permite adentrar em Rosh Hashanah com a consciência de que é essa aliança mediada, e nós vamos ver quem é que media essa aliança para nós, é que nos dá vida para um novo ciclo diante dele. E eu tenho vergonha do Eterno, porque tanto nós temos errado com o Eterno, tanto, e ele insistentemente não tem desistido de nós. Essas oportunidades são peculiares. Ele nos deu, eu conversava com o Leomar, acho que foi com o Leomar que eu conversei sobre isso, ou com o Rogério, eu não lembro, que o Rosh Hodesh, que é a viração do mês, né, a lua nova que caracteriza o término de um mês e o início de outro, o Rosh Hashanah, o ano novo que se vira, é uma lua nova. E aí existe uma tradição na sinagoga de anunciar no Shabat que antecede a lua nova, chamado Shabat Mervahim, que há um Rosh Hodesh chegando. E eu fui estudando, porque eu estava envolvido com o calendário, e eu vi que eles não anunciam o Rosh Hodesh de Elu para Tishrei, que é o mês que vira o ano. Né? Nós estamos saindo agora do mês de Elu e entraremos no dia 1º de Tishrei, amanhã ao pôr do sol. E eu me perguntei, Eterno, durante todo o ano é anunciada a lua nova, mas agora não. Aí eu aprendi com o Eterno que ele disse que ele anuncia durante todo o mês de Elu esta lua nova. Porque ela não é uma lua nova comum, ela é a lua nova do ciclo. Que ela encerra um ciclo e inicia o outro. Então nós tivemos uma oportunidade de 29 dias no mês de Elu para chegarmos ao dia de amanhã, ao pôr do sol. E hoje o Eterno nos dá a permissão de renovar uma aliança com Ele. E é por isso que eu tenho vergonha de Adonai, quando eu vejo essas coisas e eu enxergo essas coisas. O amo por tudo isso, mas tenho vergonha pela minha pessoa, pelo que eu tenho feito, pelo que eu tenho sido diante de Adonai. Mas vamos a Parashá, Deuteronômio capítulo 29. Interessante que, quando o Leomar leu hoje, eu falei, que bom. Leomar já leu um capítulo inteiro, que eu normalmente não consigo fazer quando eu estudo. Eu falei, amém. Temos um capítulo já lido e a leitura da Torá se fez audível nessa casa. Mas eu queria começar no verso 1 com vocês.
Ele diz assim, Deuteronômio 29:1, são essas as palavras da aliança. Observe que essa palavra aliança ela vai ser repetida nesse capítulo por diversas vezes, porque ela é o centro da Paraxá. Que o Eterno ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, ou seja, com aquele povo que nasceu no deserto, que não viu as obras maravilhosas com os próprios olhos, os quais Adonai tinha feito no Egito. É com este povo que ele faz uma aliança agora. Além da aliança que fizera com eles no Horebe. Além da aliança que fizera com eles no Horebe. Este povo que aqui estava, em sua maioria, não estava vivo no Horebe. O Horebe, Monte Sinai, onde as tábuas são entregues a Moisés, este povo não contemplou esse dia. E Adonai diz na sua palavra que ele hoje faz uma aliança que vai além. E eu me peguei nisso e eu perguntei, Eterno, além? Tu destes a Torá. Tu destes a Torá ao povo de Israel ali no Horebe. Por que é que tu dizes agora que ele agora vai além? E nós vamos ver o porquê que ele diz além. Nesse momento, a geração nascida no deserto é chamada a relembrar a aliança feita pelos seus pais, de maneira que o mediador entre elas, Moisés, amplia o verdadeiro sentido desse pacto firmado no passado. Aqui está a grande questão. Quando ele diz ao povo, e Leomar já enfatizou isso, o verso 10 ele fala que eram os chefes, os líderes, as autoridades, as crianças, os velhos, as mulheres, grávidas, não grávidas, todos. É uma aliança que chama para que todos atendam ela. Por isso o apelo do Leomar, quando nos botou de pé como povo, para fazermos essa aliança com Adonai. Renovarmos uma aliança previamente feita. E interessante que quando precisa haver uma renovação de uma aliança, é porque existe necessidade de avaliar como essa aliança foi conduzida ao longo dos anos. O que Moisés está fazendo aqui é olhar o saldo de 40 anos de deserto, ver como o povo entrou e agora como o povo vai sair deste deserto. A escola de Israel foi um deserto de 40 anos. E Moisés precisa, neste momento, ampliar aquilo que estava implícito no Horebe e tornar explícito em Moabe. Interessante que ele não diz nada daquilo que já não tenha sido dito lá no Sinai, pastora, mas ele torna palpável a real intenção de Elohim quando dá a aliança do Sinai. Porque talvez, pastora Sandra que gosta de dizer isso, a gente começa com papinha, não é isso, pastora? Porque se nos der comida, às vezes o nosso organismo ele não tem condição de suportar o tanto que nos é dado. A ponto de o Eterno uma vez ter nos dito nessa casa que ele nos daria a conta-gotas, porque já seria suficiente para nós. Porque nós não toleraríamos mais do que um gotejamento da palavra dele para nós. Veja que o capítulo 29 ele permeia um caminho onde o povo é levado a entender que ele precisa, além de conhecer o pacto do Sinai, ele precisa agora trazer este pacto para a sua vida e torná-lo realizado, real, palpável. Tem que sair da letra que foi ensinada, onde estava implícito o motivo pelo qual ela foi dada, para agora se tornar explícito o ensinamento do mandamento. A questão é, eu conheço Shabat? Conheço, mas eu guardo verdadeiramente Shabat? Esse é o questionamento que Moisés faz a essa geração. Amarás ao Eterno teu Elohim, somente ao teu Elohim? Amas verdadeiramente o Eterno teu Elohim? É o confronto entre o mandamento e a sua aplicação prática na vida individual e coletiva daquela nação. Se nós trouxermos isso, pastora, para a realidade desta casa, nós vamos ver que ao término de um terceiro ano de ciclo dentro desta casa, ele nos dá a condição de renovar uma aliança como povo, para que nós entremos ao quarto ano desta casa, em condições de já trazer, pastor, as primeiras ofertas pelos 3 anos de plantio que essa casa teve. A lei da semeadura se impõe. E o mandamento é que rege tudo isso. O cerne do problema é que ele fala da renovação de uma aliança, mas nós muitas vezes, devido ao passado que tivemos, temos o hábito de imaginar que nós vamos vir aqui, fazer uma aliança, e vamos gritar, e vamos falar.
Não é isso que está sendo proposto aqui. A aliança é nada mais sendo renovada do que trazer à memória o conhecimento e prática dos mandamentos. A Torá não tem invenção de moda. Ela não inventa eventos para se fazer, para acontecer, não. A Torá ela te relembra que basta cumprir o mandamento, porque cumprindo o mandamento, tudo aquilo que permeia o cumprimento do mandamento, ele se aplica na sua e na minha vida. Você não precisa pedir a Adonai nada além do que aprender a cumprir o mandamento, porque a consequência de cumprir o mandamento ele te dá, Leomar, pela fidelidade de cumprimento do mandamento. Então, o chamado para o povo aqui nesse momento é exatamente esse. Volta em Êxodo capítulo 19, para nós vermos uma diferença básica que havia entre o que o povo faz no Horebe com o que o povo vai fazer aqui agora nas campinas de Moabe, para nós entendermos essa questão. Êxodo capítulo 19. Amém, pastora. Mediado pelo Ruach HaKodesh, aquele pelo qual quem profanar não haverá perdão, como foi ensinado agora. É o Espírito de Elohim que vai nos levar e nos conduzir a guardar mandamento após mandamento. E, perfeitamente. Vai nos dar condição de cumprir à risca o que ele exige de nós, mas pelo Espírito. Porque senão nós somos autômatos que fazemos por uma questão física, de lei, está escrito, eu aplico. Não é só isso, tem que ir além, porque nós vamos ver que a diferença entre o Horebe e Moabe, nesse momento, é o além que a senhora está falando, porque vai mexer num ponto que palavra friamente por si só, escrita nenhuma consegue entrar. Nós vamos ver isso aqui agora. Olha o verso 3. Subiu Moisés a Elohim, e o Eterno chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Veja que tudo vai ser permeado na aliança. Sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis por reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e lhes expôs todas essas palavras que o Eterno lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Eterno falou, faremos. E relatou Moisés ao Eterno as palavras do povo. Então a proposta feita em Horebe foi aceita. Nascer, venishmar. Faremos e obedeceremos. Então não há dúvida que o pacto foi selado. Houve um acordo entre duas partes. Agora, o regime que vai delinear este acordo é a aliança. É o mandamento, é aquilo que viria dos céus para as mãos de Moisés para dali alcançar o povo. Aí que se encontra o grande problema. Então, verso 9. Disse o Eterno a Moisés: eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Eterno, porque não era um pacto entre Moisés e o povo. Moisés era o intermediador. Havia um pacto entre Adonai e o povo. Então ambas as partes precisariam se apresentar. O que nós fizemos aqui hoje? Nós nos apresentamos para renovar uma aliança. A outra parte se encontrava presente aqui? O Espírito de Elohim estava no nosso meio, porque ambas as partes precisam entrar em acordo. Eu digo a outra parte, pastora, do pacto. Estávamos nós e Adonai presente em nosso meio. Então, houve um acordo. Agora o que nós precisamos conhecer são as regras desse acordo para nós sabermos se vamos nos manter dentro deste acordo. Todo acordo por si só, ele existe cláusulas que podem permitir que ele continue ou que ele seja encerrado. Todo acordo. E aí nós vamos entender que este é o problema que reside em nós. Observa
aqui que quando o Eterno ele vem falando, eu não vou ler o capítulo todo, mas o povo chega a temer ir à presença de Adonai, tamanha era a presença de Adonai, através de nuvens, trovões, era um dia de trevas, como diz a própria palavra. E nós vemos aqui que a santificação do povo foi obrigatória para que esse acordo pudesse acontecer. Só que lembre que esse povo acabou de sair do Egito. Eles não tinham intimidade suficiente com Adonai e ainda não conheciam as suas normas e leis. Eles estavam sendo apresentadas a ela. Vocês observem que o povo dá aqui um passo de fé. Porque mesmo sem conhecer, o povo se apresenta para receber. E é natural quando você se apresenta dessa forma, você em seguida querer saber qual foi esse pacto que você selou com Adonai. E você vai ver que mesmo depois conhecendo, o povo em momento algum deseja desfazer o pacto. O pacto começa a muitas vezes sofrer abalos pelo comportamento que o povo vem tendo ao longo do caminhar no deserto. Só que aí que vem a grande questão. Quando nós olhamos o capítulo 30, volta lá no capítulo 30 de Deuteronômio, que faz parte da nossa paraxá. Nós vamos observar que Moisés começa a usar uma linguagem com o povo conclusiva. É como se ele estivesse contando toda a história dos 40 anos do deserto e está querendo dizer o seguinte, a finalidade de tudo que Israel passou pelo deserto foi isso. E nós vamos ver aqui no versículo 2 do capítulo 30. Vou começar do 1, né? Vamos ler todo, porque Leomar já leu o 29. Quando te sobrevierem todas estas bênçãos e maldições que pus diante de ti, ou seja, o regime desta aliança, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Eterno teu Elohim, e te retornares ao Eterno teu Elohim, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje, então o Eterno teu Elohim te fará voltar do seu cativeiro, se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou. Ainda que os teus exilados sejam na extremidade dos céus, de lá te ajuntará o Eterno teu Elohim, e de lá os trará. O Eterno, o teu Elohim, te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás. Ele te abençoará e te multiplicará mais do que a teus pais. Olha o verso 6 e o verso 8. O Eterno, teu Elohim, circuncidará o teu coração. Ele começa a usar uma linguagem para mostrar que o propósito pelo qual a caminhada no deserto, para aprendizado e cumprimento dos mandamentos foi necessária, foi para que aquilo que é o além, que nós falávamos, que é o seu e o meu coração, pudesse ser realmente circuncidado pelos mandamentos de Elohim. É uma linguagem que no Êxodo, pastor, nós não costumamos ver Moisés utilizar com o povo, porque ainda estava sendo necessário apresentar o pacto ao povo. O povo precisava ter intimidade com a guarda e o cumprimento dos mandamentos. Eu creio que 40 anos é um tempo bastante suficiente para que nós tenhamos essa intimidade e possamos entender qual é o verdadeiro propósito de Adonai sobre nós. Não é à toa que o salmista, pastora, lá na frente, por inúmeras vezes, se eu não me engano, Davi no Salmo 51 fala isso, porque não é sacrifícios que eu exijo de vós, mas é um coração quebrantado, contrito. Esse é o propósito, é atingir o local onde reside o nosso problema. Que uma lei meramente escrita, ela normalmente não tem capacidade de alcançar. Quer ver um detalhe? Quem tem mania de fazer contramão no trânsito, existe uma lei dizendo que, se a placa diz, né, Alberto, que não pode ir, eu tenho que obedecer à placa. Mas quando o sujeito lá no coração tem aquela coisinha assim, mas é pequenininho o desvio que eu vou fazer, é curtinho o caminho que eu vou tomar, não vai dar em nada, mesmo sabendo da lei, ele faz. Aí eu te pergunto, foi suficiente meramente essa lei para que o coração do sujeito entendesse que ele não pode fazer a contramão no trânsito? Essa lei não muda o sujeito. Agora, se ele for confrontado com uma lei que vai lá na alma do sujeito, no coração, no nefesh, que divide alma e espírito, é nesse ponto, chamado nefesh, que os estudiosos ensinam, é ali que ocorre a mudança, se nós permitirmos que ela venha a acontecer. Que só o Espírito Santo alcança. Nenhum de nós tem como abrir o peito e procurar esse lugar aqui dentro. Eu já usei até essa expressão aqui uma vez. Porque se tivesse, teria uma fila, né? Porque
Eu ia estar lá naquela fila, pastor. Se tivesse como abrir e achar, não tem não. Pode procurar, mas não vai achar. Yeshua vem dizendo, quem não é comigo é contra mim. E aí, Então, amém, o pastor. comando desse ensino pelo Espírito é dele. Amém, pastor. Então, se você não ouve, você vai ouvir quem? Amém. É por isso que ele lá em João, ele diz que Moisés vos deu a lei, mas bem-aventurança e a graça foi mediada pelo Filho de Elohim. A graça e a verdade é por ele. Porque a lei por si só, ela não teria a força que ela tem quando ela é mediada pelo Espírito. E o que é que tomou o lugar do Espírito nesta mediação? A tradição humana. É por isso que a Torá mata. Se ela não é vista com olhos espirituais, ela te leva a uma vida longe de Elohim. Por isso que Moisés aqui, quando apresenta, ele apresenta bênção e maldição. Mas ele está falando, pastor, lá do coração. Tem que entrar no mais intrínseco do ser do homem. Senão uma renovação de aliança dessa, nós vamos ter que fazer todo mês. Não vai dar certo. Ela tem prazo de validade se ela não for espiritual. Porque se a gente faz com a boca, a gente não entende que dentro de nós está tudo errado e a gente precisa se consertar, tem que renovar toda hora. E interessante que isso, você vê que está implícito, porque ele te apresenta um mandamento no Horebe, só que agora Moisés precisa tornar explícito para o povo que vai adentrar a terra. Porque a norma regente da terra era o pacto de aliança feito no Horebe. Não subsistiria na terra de Israel aquele que não praticasse pelo Espírito a Torá dada no Sinai a eles. Então era necessário. Roberto já ensinou isso com um mapa aqui recentemente. Eles estavam assim, a um passo. A planície de Moabe era a última barreira junto ao rio que eles precisariam cruzar para pisar a terra. Não tinha mais tempo para viver uma lei fria, uma lei sem o propósito do Espírito embutido nela. E não é diferente para nós essa questão. Você sabe por que ela não é diferente? Porque nós, que estamos procurando retornar para o Criador, se retornarmos segundo a tradição humana, traremos morte e não traremos vida. E o pior, vamos achar que estamos no caminho certo, que lemos a Torá, guardamos Shabat e condenando outros que vêm atrás de nós para isso daí. Então isso se torna um problema seríssimo para nós, quando nós temos que entender o real propósito dessa intimidade entre homem e a Torá, que é te fazer buscar algo que a letra por si só não te explica. E não se vive dessa forma buscando conhecimento através de conceitos humanos e religiosos. Uma vida pelo Espírito foi permeada por Moisés, Arão, os reis que vieram em seguida viveram pelo Espírito. A palavra na Haftará cansa de dizer, o Espírito de Elohim veio sobre Davi, está sobre Elias, era o Espírito. Nós não podemos nos permear por conceitos humanos, porque o Espírito ele se afasta de nós. E aí, pastora, o interessante é que no Deuteronômio 29, 2 a 4, olha o que ele fala. Ele diz assim, Deuteronômio 29, 2. Moisés convocou todo Israel e lhe disse, tendes visto tudo que perante os vossos olhos o Eterno fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e toda a sua terra. Com os vossos próprios olhos vistes grandes provas, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Olha que interessante o verso 6, pastora. Até hoje, ou seja, tornar explícito foi hoje. Porém, o Eterno não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecessem sobre vós as vossas vestes, nem se desgastastes no vosso pé a sandália. Não comestes pão, nem bebestes vinho ou bebida forte, para que soubesses que eu, o Eterno, sou o vosso Elohim. Olha o verso 9, aí ele vem, guardai as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo o que fizerdes. Então ele permeia agora um coração capaz de entender o real propósito do pacto. Mas para isso a nação de Israel passou 40 anos no deserto. Pois não, pastor, fica à vontade. Fica à vontade, meu irmão. Representei isso essa semana.
A visão, eu estava diante de um rabino instruindo. E, de repente, eu não quis aquela instrução. Eu saí de perto dele e fui ocupar com os meus afazeres. Quando eu saí ocupar, ele falou assim: o meu irmão vai te acompanhar, acompanha ela. Aí ele mandou um irmão, um outro homem me acompanhar. E aquele homem abraçou minha cintura. Ele tinha um braço muito comprido, ele abraçou minha cintura quase toda, de tão grande que era os braços dele. E eu continuei ocupada com os meus afazeres. Eu continuei, mas eu subia e descia e não conseguia. Eu tentava colocar uma roupa, estender uma roupa. Eu ia embaixo, não conseguia. Eu subia, eu não conseguia. E eu estava lutando com aquilo, porque eu subia e descia escada, e não conseguia estender a roupa. E, de repente, aquela mão começou a me incomodar, sabe? Aquele braço grande, aquela mão me incomodando. Eu falei: saia, mão de mim! Saia, mão de mim! Eu empurrei aquela mão, e aquela mão deslocou desde o ombro, e eu já consegui jogar aquela mão fora. Essa foi a visão. Depois uma irmã colocou um videozinho para mim, da Terra girando. Eu falei: gente, assim está a minha vida. Girando. E eu falei: e agora? Como é que eu faço? Ela me botou, estava no meu celular, e eu falei assim: vou ter que ir para o computador para ver o que é isso. Aí eu cliquei na bolinha, na Terra, ela parou de girar, aí ela se transformou num vaso com flores. Então, irmãos, fica o que houve comigo em relação a essa paraxá. Se eu deixar a instrução humana. Como Amém. Ali. Deixa com a pastora, minha irmã, faz favor. Obrigado. Não há vida fora do Espírito. Acho que a conclusão do que ela nos compartilhou aqui agora é que não há vida com Adonai sem o Espírito de Elohim. Observa que o retorno à terra de Canaã, ele apresenta uma prerrogativa por parte do Eterno. O retorno do coração consagrado aguarda a Torá, que deverá estar na boca e nos atos de cada um daqueles que ali estavam. Por isso, cada um deles devia escolher. Por isso, Leomar, é proposto a bênção e a maldição. Quando nós enxergamos isso, nós vemos que ele propõe aderir ou não ao convite da aliança. Porque se você adere e cumpre, existem as bênçãos. É por isso que eu falei, a gente não precisa se preocupar, pastor, com o que vem depois de cumprir o mandamento, porque já está prescrito pela eternidade. Qual é a bênção? Se guardares os meus mandamentos. Elas estão descritas, os capítulos de Deuteronômio, eles descorrem, o capítulo 28, ele fala sobre isso. O problema é qual parte nós vamos escolher para nós. Como é que é aquela... É Marta? É Marta que Yeshua fala assim, tomou a melhor parte? É Marta, não é isso? É o livro de... e não é isso? É com Marta e Maria. Eu acho que é o livro de João que descreve essa passagem, ou de Lucas, eu não lembro. É essa questão, é a escolha que nós fazemos em aderir ou não ao cumprimento destes mandamentos. Porque não tenha dúvida, meus irmãos, os mandamentos regem o universo. Nós vamos ver que os mandamentos, desde o princípio, eles regem o universo. Então, como é que nós vamos querer uma vida de relacionamento com Elohim afastado dos mandamentos? Ou pior, pastora, selecionando qual mandamento nós queremos cumprir. Eu quero celebrar a Pessa. Sukkot eu não quero. Sacrifício da manhã e da tarde, esquece. Esquece. Não tem condições, eu trabalho. Eu não cumpro o mandamento. E aí eu quero escolher aquele que me aprove. Isso daí não é uma escolha sábia, conforme o texto nos diz. É a escolha entre a bênção e a maldição. Guardar ou não os mandamentos. Sem condições de tirar ou incluir qualquer coisa, porque o pacto já foi selado. E não fui nem eu, nem você que selamos esse pacto. Nós vamos ver quem é que sela esse pacto aqui. Interessante que nós falamos que o que permeia essa paraxá é a palavra aliança.
Aliança no hebraico é berit. Berit é uma palavra muito forte dentro do conceito que ela representa. Porque não é simplesmente uma aliança. Vamos fazer um churrasco hoje, Leomar? Nós temos uma berit. Vamos fazer um churrasco. Ela até pode ser aplicada como uma palavra de uso corriqueiro no nosso cotidiano, mas o conceito bíblico dessa palavra berit, ele é extremamente pesado no seu conceito. Ele significa acordo ou trato entre um monarca e os súditos. Existe hierarquia num pacto envolvendo uma berit. Não há igualdade entre as partes. O problema é que às vezes nós achamos que somos a parte forte do acordo. Que eu quero, eu me imponho, eu faço, eu quero assim, eu quero assado. Olha o que a própria Paraxá fala no verso 19, que a pastora Sandra enfatizou aqui no capítulo 29, verso 19. Não aconteça que, ouvindo alguém as palavras desta maldição, invoque uma bênção sobre si e pense, terei paz, ainda que persista em seguir o meu próprio caminho, para acrescentar sede à sua bebedice. O Eterno não lhe quererá perdoar, mas se inflamará de ira e de zelo contra este homem, e todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ele, e o Eterno apagará o seu nome de debaixo do céu. O seu nome não entra no livro da vida. Quando o seu eu e o meu eu exaltados tomam a parte forte do acordo, nós começamos a ver que o acordo se torna rompido com Adonai. E você viu aqui que não precisa fazer nada, pastora. Basta escolher o errado, a maldição vem. Escolher o certo, a bênção vem. É uma questão de escolha. Escolha. Tudo reside no princípio do erro da humanidade. Uma escolha errada. Entrar ou não na aliança, basta nós fazermos a escolha de querermos entrar ou não na aliança e cumprirmos as normas e as regras desta aliança. Porque a bênção, ela virá, está prescrito. Você não precisa enumerar para Elohim as bênçãos que você precisa quando você cumpre mandamento. Se essa casa quer e fez, neste dia de hoje, uma renovação de aliança com Adonai e cumprir as normas desse pacto, ao seu tempo todo fruto será santo. Vai vir. A água do céu vai cair, vai tornar a terra fértil. E nós estamos entrando no 4º ano da lei da semeadura. O 4º ano é o ano onde você sai de uma vida de subsistência básica para o início de uma prosperidade onde você já está em condições de ofertar Elohim pelos 3 anos que você subsistiu. E no 5º ano é a abundância. É isso que a Torá diz lá em Levítico. O Código de Santidade, Levítico 18, 19, fala sobre isso. Nós não podemos fugir do principal. É a regra e a norma deste acordo que nós fizemos, esse juramento, pacto que nós fizemos com Adonai. Observa que a etimologia da palavra berit, ela é incerta, segundo os comentaristas. Sendo aceita a derivação de uma palavra de origem de uma língua primitiva chamada acadiano, chamada burru ou burro, que significa estabelecer uma situação legal por meio de um testemunho acompanhado de juramento. Isso é a definição do que nós fizemos aqui hoje. Estabelecer uma situação legal por meio de um testemunho acompanhado de um juramento. Interessante que ele diz que existem testemunhas dessa aliança. E Adonai aqui no próprio texto ele diz que ele toma os céus e a terra, não é isso? É no capítulo 30, não é isso? No 11, não é isso? Eu lembrei aqui agora e não falei. Não é difícil demais. Olha, este mandamento que eu te Isso. não é difícil demais. O 19, pastor, olha lá. Ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz, agora escolhe a vida. Ele te diz, para que vivas tu e os teus descendentes. Esta casa precisa escolher pela vida. A dica de Moisés é, agora escolhe a vida. Eu imagino Moisés com o coração ali apertado, pastora, querendo pegar um por um daqueles no colo e dizendo, escolhe a vida. Escolhe a vida. Cumpre, guarda e ama os meus mandamentos. E interessante, pastora, que quando eu olhei isso, eu falei, bom, então a Torá por si só, ela é a representação perfeita deste pacto entre
Adonai e o seu povo, sim. Mas existe uma peculiaridade na raiz berit que me fez entender uma outra questão que é maravilhosa. Dá uma olhada nisso aqui. Para isso, ou seja, para se formar uma berit, uma aliança, formaliza-se um documento onde ambas as partes se propõem a cumpri-lo, certo? Nós estamos falando da Torá aqui. Sendo sancionado ali as futuras penalizações em caso de descumprimento de suas cláusulas e os benefícios em caso de cumprimento delas. Adonai vai cumprir a parte dele, eu tenho certeza. O problema está residindo sobre nós. É a unilateralidade da aliança. Neste ponto, ela é unilateral. Ela é bilateral porque ocorre em duas partes. Mas quando nós vemos que Adonai não falhará com a parte dele, quando você o reconhece como soberano do universo, você olha e fala, a batata está quente para o meu lado. Mas você tem que reconhecer a hierarquia do monarca com os seus súditos. Por isso que a aliança ela não é comunista. Não é igualdade a todos, não. Com Elohim existe hierarquia. Elohim está acima e nós estamos abaixo. Isso não vai mudar nunca. Essa hierarquia permeia o universo desde que ele existe. Um rei único, que vai reger o seu reino, dado a ele lá no princípio. Isso que é o bonito de tudo. Lá no princípio, nós vamos chegar lá. Agora olha que interessante com a questão de... É assim, é o nosso Mashiach, Yeshua, Jesus, o Messias, é dele que nós estamos falando. Agora observa que o pacto do Horebe, ele tinha uma outra prerrogativa, pastora, que não se encontra em Êxodo. Porque a definição de Berit diz que a outra forma de se sacramentar uma Berit é uma aliança através de um sacrifício de sangue, onde simbolizava o pacto entre as partes. Aí eu falei, Moisés não faz um sacrifício logo em seguida do recebimento das tábuas. O sacrifício de sangue, ele precede o recebimento das tábuas. Sabe onde que isso aconteceu? Gênesis capítulo 15. Por isso que os comentaristas ensinam, pastora, que esta aliança sendo renovada ali em Deuteronômio 29, ela é uma aliança de recordação da aliança abrâmica mosaica. Eu vou repetir. A renovação da aliança proposta em Deuteronômio 29, ela é uma aliança que recorda uma aliança prévia, abrâmica e mosaica. Volta no capítulo 15 de Bereshit, para vocês verem. Gênesis, capítulo 15. Quando eu vi isso, eu olhei e falei, Eterno, Ele é cumpridor de cada palavra que Ele fala aos seus servidores. Observa que no capítulo 15 de Gênesis, nós observaremos aqui o Eterno firmando uma aliança com o patriarca de Israel, Abraão, o qual questiona a falta de descendência para concretizá-lo, pastor. Aqui ele está dizendo o quê? Nós vamos ler aqui. Eu não tenho descendente. Como é que o senhor quer firmar um pacto comigo? Ele faz o pacto de sangue e os descendentes dele fazem o pacto legal, assinam o documento aos pés do Sinai. É abrâmica e mosaica, a aliança proposta para entrar na terra. E nós vamos ver que o representante legal de Adonai nessa questão, ele cumpre as duas de maneira perfeita. Eu estou falando de Yeshua. Ele cumpre a aliança mosaica e abrâmica nele. É por isso que só ele pode representar legalmente Adonai no universo. Só ele. Nós vamos ver isso daqui. Capítulo 15, verso 2. Então disse Abraão, ó Eterno Elohim, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, a mim não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Eterno, este homem não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse, assim será a tua descendência. Creu Abraão no Eterno e isso lhe foi imputado para justiça. Observa que aqui quando ele imagina não ter descendentes para finalizar esta aliança, e de que aliança que ele está falando aqui? A aliança que ele está falando, nós vamos ver aqui a partir do verso 9.
Olha o que ele propõe a Abraão. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não a partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, no Arvite, caiu um profundo sono sobre Abraão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Eterno a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. De que nação que ele está falando aqui? Ele já está falando da nação de Israel, que seria liberta no Egito e 40 anos depois tomaria a terra de Canaã. Eu, porém, julgarei a nação qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante e uma rocha acesa apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Eterno uma berite com Abrão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Ele aqui sela uma aliança de sangue com o patriarca Abrão, o qual seria cumprida e finalizada pelos seus descendentes. É por isso que é Isaac e não é Ismael. Quem é que firma a aliança no Sinai? São os descendentes de Isaac. Então ali, quando Israel cumpre aquilo, finaliza-se um processo que se inicia em Abraão, e ali, às beiras da entrada da terra, Moisés relembra esta aliança abrâmica e mosaica. Interessante que esse ritual chama-se de abrir os animais ao meio e o Eterno passar ao meio deles, chama-se Berit Ben Habetarim, aliança entre as partes cortadas. Isso era um rito pagão da época, conhecido por todos os povos da terra, que quando havia um acordo entre duas partes, eles passavam ao meio do animal cerrado para que dissesse: morra aquele que não cumprir com a sua parte na aliança. Então nós vemos que a cobrança entre bênção e maldição escolhe a vida, está se cumprindo, pastora, porque houve sangue derramado para que houvesse essa aliança lá com o patriarca. Então, nós não podemos ignorar o controle de Elohim sobre a aliança. Nós somos os súditos, ele é o monarca. Não há como nós queremos nos equiparar e determinarmos regras nesta aliança. Quando nós interrompemos esta aliança, há tantas dificuldades na nossa vida, porque nós interrompemos com Yeshua HaMashiach. Porque ele é o rei digno, legítimo, para que cumpriu tudo isso. O pacto abrâmico e o pacto mosaico. Amém. Então, e outra coisa, nós ficamos como sem terra. Que não temos uma terra. E assim, tornamos longo o nosso processo de relacionamento com ele. Então, nós temos que aprender a contar os nossos dias e somar os nossos dias para ver como nós estamos agindo. Amém, Pai. Porque ter as coisas por ter, qual o valor há nisso? Eu tenho que ter com a esperança na eternidade. Amém. E é assim que eu tenho que determinar as coisas. Porque o Eterno colocou no coração do homem a eternidade. Então ele não escolhe a vida porque ele decide por livre e espontânea vontade. E assim nós passamos por esta vida nos arrastando. Sem ceder ao Eterno e sem fazer a sua vontade. Amém. Amém, Eterno. Obrigado pela tua presença em nosso meio. Interessante que quando nós vemos a aliança do Sinai, pastora, eu me perguntei, mas Eterno, se tu já fizestes aliança ali com Abrão ainda, por que é que elevastes ao nível de uma aliança pactuada por lei? E aí eu entendi que o seguinte: a única testemunha entre Abrão e Adonai, naquele ato, era o próprio céu e a terra e o próprio Elohim, porque esses são perenes.
Precisaria haver testemunhas ao longo dos ciclos. Então ele precisou escrever para que hoje nós pudéssemos contemplar a aliança que ele faz com o povo. Passarem, a minha aliança será rompida. A minha Torá passará. E isso chama-se Torá. Quando nós rejeitamos o que vem da Torá, ou transtornamos ela dentro de conceitos humanos, religiosos, nós estamos pegando e rasgando o pacto. Não coube a mim e a você escrever o pacto, porque quem escreveu estava desde o princípio. Eu não estava no princípio. E nós vamos ver quem eram os únicos que se encontravam no princípio. Para entender. Amém. Amém. Está perfeito. Pode continuar, pastor, por favor. 34 de Jeremias, ele se levanta contra Israel, fazendo menção dos dois pactos e falando que aqueles que estavam desobedecendo a aliança aconteceria exatamente o que aconteceu. Ele toma o pacto com Abraão para trazer à memória de Israel seus erros e seus pecados. Você liberta escravo, depois volta atrás e aprisiona escravos novamente. Você volta atrás no mandamento de libertação de escravo? Amém. Amém. É impossível viver diante de Adonai cumprindo e rompendo o pacto. Por isso que eu falei, nós estamos em plenas eleições. Como é que eu vou escolher um candidato da instituição religiosa? Eu tenho que orar, escolher o candidato que o Espírito de Deus colocar no meu coração, já que eu digo servir a Elohim. Amém. Eu não posso fazer isso com Adonai. Amém. Eu não vou a Jeremias 34, porque o sino tocou. Eu vou tomar um pouquinho mais do tempo, que eu preciso finalizar. Mas leiam Jeremias 34, que vocês vão entender ali uma franca desobediência e descumprimento de algo que o povo votou fazer e depois rompeu com aquela aliança que tinha feito. Eu vou adentrar a uma questão que alguns autores, pastor, eles discorrem sobre essa questão de aliança, e eles dizem que esse tema, de uma maneira, e eles têm uma conclusão meio que universal sobre essa questão de uma berit. Eles afirmam a seguinte frase: toda aliança divino-humana do único Deus com os seus descendentes, com seus filhos, com sua criação, acarretam em compromissos de obediência, sanções e disso depende para que ela seja selada. Não é à toa que nós estamos renovando uma aliança às portas de uma festa onde os mestres da Torá ensinam que o nosso nome é inscrito no livro da vida, e 10 dias depois nós somos selados. Não é à toa. Nós precisamos entender que existe uma parte nossa a ser cumprida para que o nome escrito seja selado. E observe um detalhe. Quando nós olhamos para a pessoa de Yeshua e toda a história dele, nós vemos exatamente o cumprimento dessa berit, desta aliança a qual nós estamos falando. Nele nós podemos ver as duas questões sendo cumpridas de maneira bem clara. Abre João capítulo 1, verso 29 e 30. Todo mundo conhece esse texto. Reinaldo deve falar ele umas 30 vezes por dia, né, Reinaldo? Esse texto, porque Reinaldo é um grande conhecedor. Nunca vi uma memória igual a de Reinaldo. Conhece os versículos bíblicos, sabe? Aí nós vemos aqui a dupla característica de Yeshua em cumprir a aliança abrâmica e a aliança mosaica. Nós vamos ver isso daqui de maneira muito clara. E aí a gente começa a se perguntar por que é tão difícil, pastor, de entender isso? Por que houve um desvio tão grande? E a resposta nós vamos ver que ele reside no problema da paraxá, que é a aliança. O abandono da aliança não te permite entender quem é a pessoa de Yeshua HaMashiach. Você diz amar a um Senhor o qual você não conhece e que eu não conheço, caso nós abandonemos a aliança e os mandamentos. Porque aqui ele diz: eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Ele, na forma de cordeiro, cumpre a parte abrâmica da aliança, porque ele é o sacrifício perfeito. É nele que se faz o pacto de sangue entre a humanidade e o Criador, ou que se restaura aquela que um dia existiu e foi perdida pelo pecado. Isso chama-se Yom Kippur para nós. Yeshua é a expressão máxima de Yom Kippur para aqueles que nele creem. O que é Yom Kippur senão expiação de pecado? Expiação de pecado se faz através de sacrifícios de sangue, segundo a Torá.
mediado de forma única pelo sacrifício de Yeshua. É por isso que a pastora Sandra cansa de bater na questão, que o sacrifício de sangue ele foi encerrado na pessoa de Yeshua, porque ali ele faz o pacto perfeito, os outros não foram. Os outros cabem a nós como parte nossa neste cumprimento de acordo com Adonai de fazê-lo. Isso é Yom Kippur para nós precisamos entender essa questão. E o segundo está em João 14, os versos 15. O verso 15 de João 14 e o verso 21 também fala isso. Quando nós vemos aqui Yeshua ratificando, ele não está retificando, ele está confirmando o documento assinado no Sinai. Quando ele diz, aquele que tem os meus, ele toma para ele como dele o mandamento. Quem ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então aqui é o caráter mosaico do sacrifício de Yeshua e da pessoa de Yeshua HaMashiach. Por isso, pastora, que não dá para ter vida pela Torá se você não crer em Yeshua, porque sem Yeshua você não tem o Espírito. Você morre. Eu morro se eu abandonar o Espírito. A presença de Elohim se faz no nosso meio através da evocação e crença no nome e na pessoa de Yeshua HaMashiach, o único. Não há outro. Ele representa de maneira mais próxima ao Criador. Aí, amém. Ele por si só é capaz de dar ao homem que nele crê direito a uma vida de relacionamento com o Pai, reatando a aliança quebrada no passado e promovendo o resgate de toda a descendência da criação iniciada em Bereshit, em Gênesis. Por isso, ele afirma a necessidade de guardar os mandamentos e as leis determinadas pelo Pai, pregando a manutenção da aliança feita com Abraão, ratificada no Sinai. Daí podemos entender que a melhor forma, talvez, de encarar a terminologia Nova Aliança ou Novo Testamento seria aliança aperfeiçoada, aliança renovada, aliança em plenitude, porque ele torna ela plena, porque é dele que vem o Espírito. Sem o Espírito, nós não vamos alcançar a plenitude desta aliança. É por isso que ela não substitui a aliança mosaica. Por isso que a Torá não cai em desuso. Porque ele ratifica a Torá em todo o tempo do que ele faz. Então, se nós ignorarmos isso através do abandono dos mandamentos, é a mesma coisa que nós estamos dizendo que esse Adão, o qual nós cremos, ele não cumpre a Torá. E nós vamos ver que ele não... Amém, pastora? A Torá proíbe seguir a multidão, porque a multidão prega o abandono da Torá. Quando você fala de Shabat com alguém, eles lançam um livro na sua cara. Quase cospem em você. Porque você apresenta um mandamento que precede a própria Torá por si só. Dada lá no princípio, quando Adonai se assenta sobre a criação e guarda o sétimo dia. Observa que nele, em Yeshua, a aliança divina humana alcança essa plenitude. E aí eu queria ir com vocês em João capítulo 1, para nós entendermos isso. Nós precisamos entender que Rosh Hashanah, ele é a presença de algo muito grande para nós. O que é Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é o ano novo civil em Israel. É o ano que celebra a criação do homem. Ali a contagem dos dias de Adão até o presente dia. Então nós vamos entrar no ano 5.777, crendo que esta contagem, sendo a mais aproximada possível do dia em que Adonai deu vida ao homem. E nós precisamos entender isso, que ele nos dá a condição de renovar uma aliança no aniversário de criação da humanidade, que no princípio tinha uma aliança com o Criador. A harmonia era a imagem e semelhança do Criador. É este o propósito da Torá, de Yeshua, dos profetas, nos levar de volta ao princípio de todas as coisas, onde nós perdemos o direito de ser um com o Criador. E aí ele bota os mandamentos para que seja o mediador, o acesso a isso daí, representado na pessoa do próprio Yeshua. João capítulo 1, ele entra numa questão que ela é vital para nós. Por quê? Porque nós, quando entendemos a pessoa de Yeshua, nós temos que entender onde estava Yeshua nesse processo. Onde estava Yeshua nesse processo?
Por que ele tem autoridade para cumprir nele a aliança abrâmica e mosaica? Nós vamos ver aqui em João capítulo 1. Se vocês me permitirem, eu vou ler numa tradução diferente para que se torne mais pertinente essa ideia que nós estamos tentando passar aqui. Mas vocês acompanhem a partir do verso 1, por favor. Está um pouco diferente do habitual, mas ouçam que isso daí é algo que vai nos permear e entender a colocar Yeshua no ato da criação. Isso que é o bonito de tudo. Porque quando nós vemos o Eterno falando lá em Bereshit, nós vamos ver que ele usa uma terminologia, um pronome no plural, o nós. Ele não usa o eu. Na criação ele não fala, veja, criei eu, o homem, a minha imagem e semelhança. Ele diz, a nossa imagem e semelhança. Tinha alguém do lado dele. Tinha alguém. Nós vamos ver quem é esse alguém. No princípio, ele, o Logos, o conhecimento, o eu, o rei do universo. Ele, para Elohims, e o Logos, ele, Elohims. Ele, no princípio, era por Elohims. Tudo se torna por ele, fora dele, nada do que vem a ser se torna. Nele, a vida, luz dos homens. A luz ilumina nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E eis um homem enviado de Elohims, seu nome, Yonahan, João, vem para testemunho, para testemunhar da luz, a fim de que todos possam aderir por meio da luz. De quem que João está falando? Aonde estava Yeshua no princípio de todas as coisas? Gente, não tem como. Verso 8, ele não era a luz, mas aquele que testemunha pela luz, a luz verdadeira que ilumina todo homem nascido no universo. Ele no universo, e o universo é engendrado por ele, e o universo não o conheceu. Ele veio para a sua casa, mas os seus não o acolheram. A todos que o recebem, ele deu o poder de tornarem-se filhos do Criador, aos que aderem a seu nome. Nascidos eles não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas do próprio Elohims. O Logos tornou-se carne, firmou sua tenda entre nós, contemplamos sua glória, glória como a do Filho único, junto ao Pai, plena de bem-querer e de verdade. Esse era Yeshua, é Yeshua desde o princípio. Ele estava junto ao Pai. Vamos lá em Gênesis, para a gente encerrar, por favor. Ele estava e está junto ao Pai. E aí, quando nós criamos doutrinas de que ele vem e substitui o sábado pelo domingo, você o acusa de filho rebelde. Porque na criação ele contemplou Elohim se assentando no sábado, no 7º dia. Ele assenta a criação junto de Yeshua e contempla, Yeshua vê a criação do Pai. Aí anos depois, ele vem à terra na forma de homem como um louco esquizofrênico que transforma o sábado no domingo. As pessoas vão cuspir na sua cara quando você disser isso a elas, mas receba e morra pregando a verdade para o povo, porque é o desvio feito aos anos e anos que abandonamos a nação de Israel e a Torá dada a eles, que nos faz hoje criminosos da Torá, quando nós vamos e por muitas vezes pregamos essa substituição infundada pela palavra. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Observa. Então disse Elohim, façamos. Se você for perguntar para meio mundo, vão dizer que era ele e os anjos. Amém. Devia ter um monte do lado dele também. Mas Yeshua estava ao lado do Pai. Façamos. O homem, a nossa imagem. Ele é a imagem do próprio Elohim. Isso que Hebreus diz. Conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim criou Elohim o homem, a sua imagem, a imagem de Elohim o criou, macho e fêmea os criou. Vira a página, por gentileza. Amém.
Amém. Domine sobre tudo que está abaixo do homem na criação. Amém, meu irmão. Capítulo 2. O que é que ele faz após a criação do homem? Ele descansa ao 7º dia. E aí vem a narrativa sofrível para nós, todo o início de ciclo bíblico. É entendermos onde nós caímos, na quebra da Berit, da aliança. Olha o capítulo 2, verso 7. Formou o eterno Elohim o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o eterno Elohim no jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O eterno Elohim fez brotar a terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 15. O Eterno tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ordenou o Eterno Elohim ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim não comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, as bênçãos, Leomar, e as maldições propostas ali na aliança mosaica, não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só que aí nós sabemos qual é o fim trágico desse homem. Capítulo 3, verso 17. Após o homem tocar aquilo que era restrito a ele, ao homem disse: por que destes ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, pois és pó e ao pó retornarás. Verso 22. Então disse o eterno Elohim: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. O eterno Elohim, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tirado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida, até que essa aliança pudesse ser refeita na pessoa de Yeshua HaMashiach para nós. Então, Rosh Hashanah é lembrar que fomos criados ao 6º dia, mas que caímos diante de Elohim, e maldita foi a terra e a nossa descendência, por essa violação de um pacto de sangue feito com Abraão, outorgado por uma lei dada a Moisés. Que nós tenhamos misericórdia do nosso semelhante e possamos alcançar diante de Adonai misericórdia a nós em Rosh Hashanah, porque é dia de nós lembrarmos que fomos criados, mas que nós caímos diante de Elohim pela quebra da aliança que havia sido feita. Que o Eterno assim nos abençoe, nos dê paz e nos leve para os nossos lares em paz. Amém?